Prezados e queridos irmãos, deixa eu pedir perdão a vocês, porque eu gravei um vídeo e o postei agora mesmo, questão de umas 2 horas atrás. Só que eu cometi alguns atos falhos nesse vídeo. Tem um pessoal aqui do lado fazendo construindo uma casa, e às vezes o barulho das ferramentas aqui, das serras elétricas utilizadas por eles, me atrapalham, né? Tira a minha concentração. Eu cometi alguns atos falhos e eu decidi retirar o vídeo do ar, tá? Mas o título continua o mesmo. Se a fé vem pelo ouvir, o que será dos surdos? Será que Jesus não tem um plano para salvar os surdos? É óbvio que eu não vou, evidentemente, me ater só à questão dos surdos. Eu vou me ater muito mais à questão do ouvir, do captar o som das coisas, especialmente das palavras. Vamos ler o texto introdutório para o vídeo de agora, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17 diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu quero ler esse texto aqui na NVI também. Romanos 10, 17 na NVI. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa tradução da NVI, ela é mais elucidativa do que essa aqui da Revista Atualizada, né? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, eu tenho que ouvir a pregação da palavra de Cristo para ter fé. Mas todos que ouvem a palavra de Cristo creem em Jesus? Por exemplo, todos que assistem a um sermão pregado num templo, numa rádio, numa televisão, na internet, que ouvem a palavra de Deus, creem? Todos que ouvem creem? Não. E os surdos que não podem ouvir? Como fica a situação deles? Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, aí é que está, meus irmãos, nós precisamos entender o conceito de ouvir associado à questão da fé. O conceito de ouvir associado à questão da fé, ele é mais amplo, mais abrangente do que simplesmente captar o som das palavras de alguém. Vocês estão entendendo? E é isso que nós vamos... com essa ideia que nós vamos trabalhar agora. Abram comigo Mateus capítulo 13. Vamos ler a parábola do semeador aqui em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Vamos... É o Satanás mesmo, né? Eu começo a pregar... Eu começo a pregar aqui, o telefone toca. Atende aqui, para mim, por favor. Atende e desliga. Pelo amor de Deus. Vá de retro, Satanás. Em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 13, do versículo 1 em diante. Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, está entre colchetes para ouvir, ouça. Isso que está em colchetes não está no original. Quem tem ouvidos, ouça. Ora, Jesus não disse quem tem orelhas, ouça. Quem tem ouvidos. Isso quer dizer que quando o verbo ouvir, a ação de ouvir, está associada
ao Evangelho, a palavra de Deus, ela está para muito além de simplesmente captar o som das palavras ou entender a linguagem, a língua, né, que está sendo, na qual a mensagem do Evangelho está sendo transmitida. É muito mais do que isso, gente, muito mais do que isso. E eu cito agora, a título de ilustração rápida, vocês não precisam abrir lá, que eu quero ganhar tempo, senão o vídeo fica muito longo, o que está aqui em João capítulo 8. Eu falei sobre esse versículo no vídeo passado, mas é bom a gente repeti-lo, porque nós estamos tratando de um assunto associado ao assunto do último vídeo, onde eu tratei de explicar para vocês aquilo que a igreja, a teologia adventista não ensina sobre o crer em Jesus, certo? João 8,43, Jesus pergunta, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ora, Jesus estava falando para a gente que entendia a sua língua. Jesus estava falando, inclusive, numa linguagem mais popular, que era mais acessível a todas as classes sociais, seja o rico, seja o pobre, seja a classe média, todos entendiam o aramaico, que era a língua ali popular da época, era a língua mais falada, o aramaico. Ora, por que Jesus falava e eles não compreendiam a linguagem de Jesus? É porque eles não estavam, eles falavam outra língua? Ou Jesus está falando numa língua estranha? Ou porque eles não conseguiam o quê? Ouvir a Jesus? Não. Estavam captando os sons das palavras de Jesus e estavam compreendendo. Ou seja, compreendendo a linguagem, a língua, mas não assimilando o sentido daquilo que estava sendo proposto por Jesus. Esse é o sentido. Por isso que Jesus pergunta, olha, qual a razão? Por que não compreendeis a minha linguagem? O próprio Jesus responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja, Jesus está apontando aqui, não só para os fariseus, bem como para todo ser humano da face da terra, algo que é inerente a toda criatura, a toda pessoa. E o que é mesmo? A incapacidade de ouvir a palavra de Deus. Ora, mas é só isso? Ouvir tem esse sentido? Só de captar o som das palavras? E esses que ouvem a mensagem do Evangelho sendo anunciada por um pregador e não creem em Jesus? Eles estão ouvindo. Por que eles não creem, então? Será que Jesus estava mentindo? Paulo estava mentindo? A Bíblia está se contradizendo? A Bíblia está mentindo? Claro que não. Nós temos que entender que o conceito de ouvir, quando está relacionado à palavra de Deus, especialmente ao Evangelho da graça de Jesus, ele é muito mais abrangente do que simplesmente captar o som das palavras e entender a língua na qual o Evangelho está sendo expressado. É muito mais do que isso. O sentido de ouvir aqui adquire o quê? O significado de compreensão, entendimento, assimilação, apreensão. Você sabe do que a pessoa que está transmitindo o Evangelho está tratando. Você começa a entender, sabe? Tudo começa a fazer sentido na sua mente, no seu coração. Esse é o sentido de ouvir aqui. Por isso é que Jesus diz que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. É isso que ele diz aqui, olha. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Quer dizer o quê? Que, do ponto de vista natural, todo ser humano não possui capacidade de assimilar a palavra de Deus, de compreender a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Jesus. Ele não entende, ele não compreende, ele não assimila, ele não percebe. Vocês estão entendendo? É esse o sentido do ouvir aqui. Eu notei, Jeremias 6,10 também é outra passagem que eu cito aqui. Anote aí, Jeremias 6,10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Olha só que interessante isso. Jesus diz, olha, vocês são incapazes de ouvir. E Jeremias já fala, olha, a palavra de Deus é desgostosa para vocês, né? Vocês não querem ouvir, vocês, sabe, têm uma má vontade em relação à palavra, ao Evangelho da graça, certo? Então, Jesus conta essa parábola, a parábola do semeador, para uma grande multidão.
E no fim da parábola ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Não é quem tem orelhas para captar o som. Quem tem ouvidos, ouça. O que ele quer dizer com isso? E aí nós vamos, através do questionamento que os discípulos fazem a Jesus, nós vamos entender o que Jesus quis dizer com esse negócio de quem tem ouvidos, ouça. Por incrível que pareça, essa é a mesma expressão que aparece no final de cada mensagem, de cada carta de Cristo endereçada às 7 igrejas do Apocalipse. Em todo o final de cada carta endereçada às 7 igrejas está a expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, esse quem tem ouvidos aqui não é quem tem orelhas, não tem esse sentido de quem tem orelhas e que capta o som das palavras e que entende a língua na qual a palavra de Deus está sendo pregada. Não é a língua em si, o fim. Entenderam? Ou seja, o ouvir a palavra de Deus aqui tem o sentido mais abrangente, mais aprofundado de assimilar o sentido daquilo que está sendo dito. Como Evangelho da Graça. Mateus 13, verso 10. Bom, deixa eu só rapidinho antes de ler o verso 10. Na parábola do semeador, o semeador sai a semear. Aqui no verso 3, está dizendo isso. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. O que esse semeador está semeando? O quê? Qual é o conteúdo dessa semente? O que é? Verso 19. Olha só, Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Só até aqui tá bom. Com o que o semeador está semeando? Vejam, é uma parábola. É uma parábola. E o semeador semeia. Ele semeia o que mesmo? A palavra do reino. Então prestem atenção que isso aqui tem a ver com Evangelho da Graça, palavra do reino, Evangelho da Graça, Evangelho de Jesus. É a doutrina da salvação, é a doutrina da redenção. É a revelação que Deus propiciou, com a qual Deus propiciou os seus filhos, de conhecer o Evangelho da Graça, se libertarem dos laços do pecado, serem redimidos por sua graça. Então, a semente tem esse sentido. O que é a semente? É o Evangelho, são as boas novas, tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, nós temos aqui 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Primeiro solo, o solo enrijecido, endurecido da beira do caminho. A semente cai e ela não penetra no solo. Vêm as aves e come a semente. Segundo solo, a semente cai, o solo é fofo, ele não é duro como o solo do caminho, a semente ela penetra uma certa profundidade do solo, mas ela se esbarra nas rochas que estão um pouco abaixo do solo. E a semente brota, mas não cria raiz, porque as rochas impedem a semente de criar raiz. Esse é o segundo solo, no qual a semente cai. Ela brota, mas vem a luz do sol. Quando vem a luz do sol, essa semente que brota se seca. Ela não é de longa duração. Vem o sol e seca. E o terceiro solo, na verdade não é solo, né? Se você for analisar bem, não é solo, porque ela cai no meio dos espinhos. Ela cai no meio dos espinhos. Ela não germina, ela não brota. Por quê? Os espinhos a sufocam. Não permite que ela germine, que ela brote. Certo? E o último solo é o bom solo. É o solo bom. Outra, enfim, caiu em boa terra. Gente, uma observação em relação à boa terra.
Nós sabemos que para a terra ser considerada boa, ela tem que ser o quê? Quem é agricultor e está me assistindo agora, evidentemente sabe de cor e salteado responder essa minha pergunta. Pode ser até que alguém que esteja me assistindo, que nunca morou na roça, não conhece a vida na roça, na fazenda, no sítio, na chácara, talvez não saiba. Eu duvido muito, porque essa é uma pergunta fácil também. Veja, a terra, para ser boa, ela tem que ser o quê? Preparada, trabalhada, ela tem que ser adubada, ela tem que ser preparada. Porque senão fica como aquela terra. Ela pode se tornar uma terra daquela onde a semente caiu, mas por conta de rochas, ela não adquiriu uma profundidade suficiente para poder criar raízes e se manter viva. Veio o sol e secou. Então, a terra, para ser boa, ela tem que ser antes preparada. Tem que receber os ingredientes necessários para que ela se torne uma terra fértil, produtiva. Não é verdade? Tem que ser fertilizada. Certo? Então, a semente, quando cai nessa boa terra, essa sim é a única que produz a 100, a 60, a 30 por 1. Certo? Então, são 4 tipos de solo. Isso quer dizer que o foco da parábola não está sobre o semeador, e sim sobre os solos. O foco são os solos. A semente é uma só. O semeador pode ser eu, pode ser você, pode ter sido Cristo, como foi, os apóstolos, como foram, discípulos de Jesus, como foram, os pregadores mais diversos em suas épocas e circunstâncias, como foram. O pregador pode assumir ele é multifacetado, né? Ele pode assumir qualquer personagem, desde que pregue o evangelho verdadeiro da graça de Jesus. Então, o pregador pode assumir uma personagem multifacetada. A semente é a mesma, é o evangelho, é a palavra do reino. Está aqui no verso 19. Não confundam. A semente é a palavra do reino, é o evangelho. Isso aqui não é lorota, não, que o semeador sai a semear. É o evangelho. Meus queridos, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, o que significa isso? Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Olha, os discípulos não perguntam: Senhor, qual é o sentido dessa parábola que você está dizendo aí? Não, eles estão perguntando para Jesus o seguinte: Senhor, por que o Senhor está pregando para essa grande multidão aí por parábolas? Por que, Senhor? Já que com eles, Jesus falava de modo simples, às vezes muito direto, de forma categórica, objetiva, clara, compreensível, de fácil assimilação. Mas com relação a essa multidão, Jesus está falando por parábolas. Isso causa uma certa curiosidade nos discípulos. De certo modo, eles ficam incomodados com isso. Senhor, por que você está falando para eles em parábolas? Olha a resposta. Verso 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Mais uma vez nós temos uma amostra aqui no verso 11 de que a semente que esse semeador semeia e que cai em 4 tipos de solos, a semente é a mensagem do reino de Deus, é a mensagem do evangelho da graça de Jesus, não é outra coisa, tá? É isso aí. Agora, a resposta de Jesus é chocante, por quê? Porque Jesus diz o seguinte: olha, para vocês, Deus concedeu o privilégio de vocês receberem as revelações daquilo que antes era mistério acerca do reino de Deus. Agora, para essa multidão, não. Deus não concedeu. Deus não deu o privilégio a essa multidão de receber a revelação, ou seja, o apocalipse
da mensagem do reino de Deus. A essa multidão não, para essa multidão não há Apocalipse. Apocalipse há para vocês, porque Deus quis assim. Olha só como isso é chocante. Essa resposta aqui, meus queridos irmãos, essa resposta de Jesus no verso 11, é oferecida em termos de eleição. Está claro. Aqui não há como você torcer o sentido. A resposta de Jesus é oferecida em termos de escolha, de eleição, de predestinação. Deus escolheu revelar os mistérios do seu evangelho para uns, no caso aqui os discípulos, mas para a grande multidão, não. Está muito claro isso aqui. Não há como errar, meus queridos irmãos. Observem a palavra de Deus. Aí surgem vários comentários, inclusive de teólogos muito famosos, alguns antigos, outros modernos, pós-modernos, contemporâneos, dizendo o seguinte: não, isso aqui, essa resposta de Jesus, não foi bem o que Jesus disse lá naquela época para os discípulos. Isso aqui é uma elaboração da igreja posterior, pós-apostólica, é a igreja que veio desenvolvendo essa linha de raciocínio. Essa resposta aqui, ela não condiz, perdão, eu não posso fazer confusão aqui. Essa resposta aqui não condiz com aquilo que Jesus realmente disse para os discípulos nessa ocasião. Não. Por que não? Porque aqui, meus queridos, não há como fugir. Jesus está deixando bem claro uma coisa. Ele deixa bem claro uma coisa, olha. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É dado. Dado por quem? Por Deus. É concedido, é concessão, é graça. Para uns é concedida a graça de conhecer os mistérios do evangelho, do reino de Deus. Para outros não. Para outros não, meus irmãos. Vejam que isso aqui parte da iniciativa soberana de Deus. De Deus. Aí ele continua. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Viram? Essa concessão de apocalipsar, digamos assim, revelar as verdades, os mistérios do reino de Deus para essa multidão, não foi dada, essa permissão não foi dada para essa multidão. Por isso é que estou falando em parábolas, em outras palavras, é isso que Jesus vai dizer. É por isso que eu estou falando em parábolas. Olha o verso 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece muito injusto isso aqui, né? Quando você analisa esse versículo 12 em termos de bens materiais, concretos, tangíveis, parece ser injusto isso aqui, mas sabe? Se aquele que tem, ele não precisa porque ele já tem, por que Deus ainda vai tirar o pouco que aquele que tem, né? Vai tirar o pouco daquele que tem. Se aquele que tem, Deus ainda vai dar mais, e aquele que tem um pouco, Deus ainda vai retirar esse pouco dele, não parece ser injusto isso? Se você analisa de modo superficial, descontextualizado aqui, você vai pelo menos ser tentado a pensar assim. Mas parece injusto isso aqui, veja. Primeiro que Jesus não está tratando de bens materiais, bens concretos, tangíveis. Deus está falando justamente desse conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Então ele diz, olha, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Tinha gente que tinha uma noção próxima da verdadeira do reino de Deus. E Deus concedeu para muitos desses a graça da revelação do evangelho, dos mistérios do reino de Deus. Para outros tantos, não. E olha, e ele diz mais aqui, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não tem o quê? Se ele não tem, o que é que lhe será tirado? É a presunção do conhecimento dos mistérios do reino de Deus. É só presunção. Tem muita gente que tem só presunção de conhecer o evangelho da graça do Senhor Jesus. É o que acontece dentro, veja bem, eu não vou generalizar, mas é o que acontece, em sua grande maioria, dentro da igreja adventista.
Por quê? Porque os teólogos, os líderes, os pastores, os estudiosos presumem que têm conhecimento verdadeiro do Evangelho da Graça. É só uma presunção. Muitos não têm o verdadeiro conhecimento. Tem muitos que têm, mas muitos não têm, a maioria não tem. Só presumem que tem. E esses que só presumem de forma arrogante, prepotente, petulante, até isso lhes será retirado. Porque essa concessão da revelação dos mistérios do reino de Deus vem de Deus. Essa é uma concessão, é graça. Não depende de mim. Entendeu? É isso que está dizendo o verso 12. Olha o verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Olha, mas que negócio é esse? Vendo não veem? Aqui, veja, o conceito de ver aqui, ele está associado, o ver e não ver, vendo mas não veem, é a visão biológica, fisiológica, é o fato de eu conseguir enxergar. Mas eu não entendo. Eu vejo, mas não compreendo. Não assimilei o sentido daquilo que eu vejo. Então, estou vendo, mas não estou vendo. Vocês estão entendendo? É isso. Não é contradição da palavra, nem de Jesus. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. Está vendo como o ouvir, quando associado à revelação do Evangelho da Graça, ele tem esse sentido de entendimento, de compreensão, assimilação, apreensão. Estão percebendo? Percepção. O ouvir aqui não significa simplesmente captar o som das palavras de um pregador que está pregando a mensagem do Evangelho. O ouvir aqui tem o sentido, o significado de que você foi agraciado com a concessão divina de receber o apocalipse, ou seja, a revelação do Evangelho da graça do Senhor Jesus, o Evangelho do seu reino. Apocalipse é revelação. Está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz aqui, de sorte, verso 14, que neles se cumpra a profecia de Isaías. Quem? Neles. Esses a quem Deus não concedeu a graça de receberem a revelação do Evangelho. É nesses que a profecia de Isaías se cumpre. Depois você lê lá Isaías 6, não vamos abrir para ganhar tempo. Isaías profetizou. Profetizou o quê? Olha, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Está vendo? Você capta o som das palavras do Evangelho, sendo pregada por um pastor, um missionário, um pregador, seja em que meio for, mas você não entende, você não compreende, você não assimila. Aquilo parece loucura para você, você sabe? Ouve, mas não entende, não assimila, não percebe. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Você pode até ver, mas você não assimila o sentido, o significado daquilo que você vê. Verso 15. Aí olha, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Vejam, ouçam, entendam e se convertam. Eles não veem, não ouvem, não entendem e por isso não se convertem. O coração está endurecido. Então há dois aspectos que eu gostaria de salientar para vocês em relação a isso aqui. O primeiro aspecto é o que a palavra está dizendo. Só vai conhecer o Evangelho, só vai receber o apocalipse do reino de Deus, a revelação do reino de Deus, aqueles a quem isso for concedido. Aqueles a quem isso for concedido. Certo? Esse é o primeiro aspecto, é soberania divina. Agora, há o aspecto humano, há o aspecto horizontal, que é o seguinte: toda criatura que vem a esse mundo, vem desse modo aqui, ó. O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então nós temos que entender duas coisas. Deus não revelou para esses o apocalipse do seu reino, ou seja, a revelação do seu reino, os mistérios do seu evangelho. Não revelou.
É juízo de Deus sobre esses aqui. Deus está aplicando juízo sobre esses. E o segundo aspecto é responsabilidade humana. Esses a quem Deus está aplicando o juízo aqui, jamais se converterão e jamais desejarão ver e ouvir e entender o Evangelho. Jamais desejarão. Então tem esses dois lados dessa mesma moeda, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E aí, olha, eu sou obrigado a dizer uma coisa para vocês. Tanto os escritores do Antigo quanto os escritores do Novo Testamento não tiveram problemas em retratar, em assimilar soberania divina e responsabilidade humana, como se esses dois conceitos fossem antíteses ou antitéticos, digamos assim, contraditórios, autoexcludentes. Para o arminiano é. Para o arminiano é. Soberania divina não pode se harmonizar com responsabilidade humana. Ou é uma ou é outra. Para o arminiano é assim. Ou é uma ou é outra. Mas não. Tanto para os escritores do Antigo Testamento quanto para os escritores do Novo Testamento, não há esse problema, não há essa tensão. Não há essa tensão. Todos eles reconheceram a harmonia que há entre soberania divina, porque eles escreveram sobre isso de forma natural. Não procuraram também explicações idiotas, imbecilóides para isso. Soberania divina com responsabilidade humana. E nesse texto nós temos as duas coisas. Soberania divina determinando que não vai revelar o seu evangelho para um grupo de gente, assim como ele também vai cobrar a responsabilidade deles estarem com os corações endurecidos. É por isso que o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 36, eu não vou ler agora, se ler depois, a partir do verso 24, vai dizer que Deus precisa operar um transplante de coração. É necessário Deus realizar um transplante de coração, tirar o coração de pedra fora e lhes inserir um coração de carne que é sensível à sua voz. É por isso, meus queridos, é por isso. Verso 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, Jesus voltando-se para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha, bem-aventurados, vocês são abençoados por isso. Seus olhos veem, ou seja, vocês percebem, vocês estão entendendo. Seus ouvidos ouvem, vocês estão compreendendo, estão assimilando tudo. Bem-aventurados são vocês. E essa bem-aventurança vem de Deus. Olha o verso 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos profetas desejaram participar dessa experiência que agora os discípulos estavam experimentando, né? Mas não tiveram oportunidade de ver, nem de ouvir. É um privilégio ouvir o evangelho da graça e entender, meu irmão. É bênção de Deus. Se você entende o evangelho da graça hoje, levante as mãos para os céus e dê graças a Deus. Faça isso. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar, né, o sentido da parábola do semeador. Então ele vai dizer, olha, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, este que foi semeado à beira do caminho é aquele que ouve, mas ele só capta, aliás. É aquele que capta o som das palavras de um pregador, de um pastor, de um missionário, mas não compreende. Mas ele não compreende por quê? É porque Deus não lhe concedeu esse privilégio. E o seu coração também está endurecido. Seu coração, a sua mente, seus olhos não conseguem compreender, assimilar, perceber. Entendem? E aí o que acontece? Vem o diabo e tira a palavra desse, rapidinho. Maligno aqui é o Satanás. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem gente que ouve a palavra do evangelho. Ouve. Ele ouve, ele chega até a compreender. Mas qual é a maior evidência de que ele realmente
só presumiu que compreendeu. Qual é a maior evidência? É quando chega o sofrimento, as dores, as decepções, a angústia, a perseguição, a pressão de tudo e de todos contra você, porque agora você é um crente. Aí você, ó, cai fora. Você não aguenta. Essa é a maior evidência de que esse, que parece que ouviu e entendeu, na verdade não entendeu. Recebeu a palavra feliz da vida, né? E eu já vi gente assim aos borbotões dentro da igreja adventista. Gente aceitando o evangelho, ó, saindo rapidinho. Só presumiram que compreenderam, mas não compreenderam. Até porque a igreja não ensina o evangelho verdadeiro. Tem esse detalhe também. A igreja adventista, em sua teologia, não sabe o que é evangelho. Não sabe. Bom, no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Cuidados do mundo e fascinação pelas riquezas. Gente, qual é a maior evidência de que essa semente que cai no meio dos espinhos, ela não tem como produzir? Ela é sufocada pelos cuidados do mundo e pela fascinação das riquezas, né? Olha aí, fascinação das riquezas. A pessoa, o que mais importa para essa pessoa é o mundo, as coisas do mundo. Ah, eu quero ter uma mansão, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter uma Ferrari na garagem, uma BMW, uma Lamborghini. Eu tenho um amigo que ele tem essas taras. Ele gosta de ficar falando isso para os seus funcionários. Logo, logo você vai ter a sua Lamborghini, logo, logo você vai ter o seu helicóptero. Eu tenho um amigo assim. Eu estava na casa dele em 2020. Logo, logo você vai ter um Lamborghini, logo, logo você vai ter seu helicóptero, logo, logo você vai andar com as melhores roupas, as melhores grifes, você vai ter dinheiro para isso, para aquilo, para tudo. Fascinação das riquezas, cuidados do mundo. Isso, com isso em mente, em coração, não há semente do evangelho que consiga brotar. Não há como brotar. Nem brotar ela brota. Ela é sufocada. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Está vendo? Ouve a palavra e a compreende. Esse é o sentido de ouvir a palavra verdadeiramente. Não é só captar o som das palavras. Porque se fosse assim, qualquer um que tem orelhas e que tem a função, a faculdade da audição intacta, ainda que tenha só uma orelha, ainda que tenha uma audição só em uma orelha, poderia crer no evangelho. Todo mundo que ouvisse a palavra creria automaticamente, mas não há essa coisa de automatismo, né? Não há essa coisa de automatismo. Isso é uma acusação desonesta que fazem para nós, em direção a nós calvinistas, como se nós estivéssemos pregando a mensagem onde houvesse uma questão de automatismo. Ah, porque você creu em Jesus então, porque Deus deu você para Jesus então, agora você está salvo de modo automático. Automático é um termo imbecilizado, utilizado pelos imbecis arminianos que querem distorcer propositalmente a palavra de Deus para te enganar, meu irmão adventista. Para te enganar, minha irmã adventista. Presta atenção. Não tem esse negócio de nada automático aqui, não. Tudo começa com Deus e tem que terminar com Deus. Deus deu Jesus para o mundo. É a primeira etapa da graça. A segunda etapa é quando Deus dá um mundo a Jesus. Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa é quando Jesus dá esse mundo que ele recebeu de Deus de volta para Deus. É quando ele devolve esse mundo que ele recebeu de Deus para Deus. O grande propósito da nossa vida é voltarmos para Deus. Esse é o grande propósito. Mas tudo começa com ele. Tudo começa com Deus. Tudo que você tem foi lhe dado por Deus. Certo? Meus queridos, estou encerrando. Eu tenho que mostrar para vocês que esse texto aqui
onde Jesus deixa claríssimo, como água cristalina, que para uns Deus concedeu a graça de receberem a revelação, o apocalipse do Evangelho, do seu reino. Para outros, não. Por que isso aqui não é estranho? Por que isso aqui não é invenção de calvinista? Porque tem arminiano acusando a gente de que isso aqui é o seguinte, olha, não, isso aqui não foi bem assim, não foi isso, não foi exatamente assim que Jesus disse para os discípulos. Ora, se fosse assim como os arminianos dizem, não haveria harmonia desse texto com demais textos da Bíblia, com as dezenas de outros textos bíblicos que afirmam, de forma às vezes explícita e muitas vezes implícita, o que está contido aqui, o sentido que está contido aqui. Vou dar alguns exemplos para vocês. Abra em Mateus capítulo 11, versos 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque, olha só isso aqui, gente, olha só isso. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus dá graças a Deus, porque ele ocultou as mensagens do reino para sábios e instruídos. E revelou esta mesma mensagem para os pequeninos. Foi do agrado de Deus fazer isso. Jesus está dando graças a Deus por isso. Deus ocultou. Ele oculta de forma... É um juízo de Deus quando ele faz isso. Ocultar o apocalipse do evangelho, as revelações do seu reino, a determinadas pessoas. No caso aqui, sábios e instruídos, segundo eles mesmos. E aí não importa se eles são religiosos ou não religiosos, se eles são Israel judaico ou gentios, gregos, enfim. Não importa. Sábios e instruídos segundo eles mesmos. Narizinho empinado, petulância, arrogância. Eu sei mais do que você, sou mais santo do que você. Deus me deu a revelação do reino dele. Ou então, não, eu não creio em Deus. Quero saber de Deus na minha vida, Bíblia, esse negócio de Bíblia não me interessa. Para com isso, PC, para de falar em Bíblia. Eu tenho gente na minha família que me trata desse jeito. Quando eu falo alguma coisa da Bíblia, eles riem sarcasticamente para mim, dizem, que Bíblia? Lá vem você com Bíblia de novo, PC. Bíblia! Aqui em casa eles me chamam de Paulinho. Então eu sou tratado como Paulinho. Pela minha mãe e pela minha família. Lá vem você de novo, Paulinho, com esse negócio de Bíblia. Aí eu sou motivo de chacota, sou motivo de sarcasmo dentro da minha própria casa. Mas eu já acostumei com isso não me incomoda. Então veja, nós temos a revelação de Jesus dizendo o seguinte, olha, Deus decidiu soberanamente ocultar o apocalipse do seu reino, do seu evangelho, ou seja, a revelação do seu reino, do seu evangelho, para certas pessoas, no caso aqui, sábios e instruídos. Mas decidiu, em contrapartida, revelar aos pequeninos, como ele fez. Os discípulos são enquadrados dentro dessa caracterização aqui. Os discípulos não possuíam genealogia, estirpe, né? Não eram da classe alta, da classe A, muito menos da classe B. Muitos, a maioria deles era de classe C, D, E. Muitos outros foram classe E, F, G, H. E aí o que disse mais Jesus? Verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agrado de Deus, vontade de Deus. Ocultar as mensagens do seu evangelho para uns e revelar para outros. Foi do agrado de Deus. Durmam com esse barulho. Arminianos que gostam de torcer a palavra de Deus. Vocês gostam, né? Vocês gostam de se apresentar como sabichões, como mestres, como doutores, mas na hora de analisar um assim diz o Senhor, um está escrito, vocês correm da palavra, vocês correm de um assim diz o Senhor, vocês correm das santas escrituras como o diabo corre da cruz. Verso 27.
tudo me foi entregue por meu Pai. Aí vem o arminiano e diz, está vendo? Jesus dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai. Quando eu morrer na cruz, eu salvo todo mundo. Está todo mundo salvo, como diz aquele imbecilóide do Jacó. Está todo mundo salvo. Especialmente você, irmão, que foi batizado. Você está absolutamente salvo. Eles fazem essa dedução com base nisso aqui também, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Eles não sabem distinguir certas afirmações de Jesus em certas ocasiões, inseri-las dentro de um contexto apropriado. Ora, por que Deus entregou tudo a Jesus? Porque Ele é o Criador, Jesus que criou todas as coisas. Deus entregou o senhorio da terra para Ele. Isso não significa que Ele vai salvar todos, porque se Ele desejasse salvar todos, era desejo dEle, era do agrado dEle, revelar, ou seja, apocalipsar os mistérios do reino, os mistérios do evangelho para todo mundo. Mas vocês estão vendo que é o contrário aqui. Jesus está em consonância com a vontade do Pai. Ó Pai, foi do teu agrado ocultar as mensagens do reino para sábios e instruídos, para aquela grande multidão para a qual o Senhor contou parábolas, e revelar aos pequeninos, como aos seus discípulos. Revelar as verdades do evangelho para os seus discípulos, que são pequeninos. Pequeninos aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos dos religiosos prepotentes e arrogantes. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Isso significa que o sol que ilumina a terra, ele ilumina tanto justos quanto injustos. Isso é graça comum. A chuva que cai sobre a cabeça dos homens, cai sobre a cabeça de homens justos e injustos. Isso é graça comum, graça geral. O arroz nasce na terra tanto do justo quanto do injusto. Basta ele plantar arroz, preparar a terra, plantar o arroz. O feijão nasce na chácara tanto do justo quanto do injusto. Basta ele preparar a terra e plantar feijão. Vai nascer na chácara tanto do justo quanto do injusto. O trigo, ele nasce na fazenda do justo, se ele preparar a terra e plantar, assim como do injusto, se ele também preparar a terra e plantar trigo. Ele vai colher trigo também. Por quê? Porque tudo foi entregue por Deus a Jesus. Esse tudo foi entregue por Deus a Jesus está no âmbito da providência. Pertence aos domínios da providência. Certo? Jesus é que sustenta todas as coisas que você vê segundo a sua palavra. Depois você abre Hebreus capítulo 1, verso 3. É Jesus que sustenta todas as coisas. Isso aqui não quer dizer que Jesus vai salvar toda pessoa, que ele deseja salvar toda pessoa. Porque o próprio Pai se nega a revelar o seu evangelho para muitos, enquanto privilegia outros com essa mesma revelação desse mesmo evangelho. É isso que a palavra diz. E durmam com esse barulho, vocês que não aceitam um assim, diz o Senhor. Durmam com esse barulho. E Jesus diz mais: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, mas os discípulos que andavam com Jesus não conheciam o Filho? Não do modo como Jesus disse aqui, enquanto Filho. O Filho foi conhecido primeiro, enquanto Filho, pelo Pai, porque foi eleito para ser Filho, lá na eternidade, para ser o nosso irmão mais velho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus. Jesus foi eleito para ser nosso irmão mais velho, nos redimir, nos salvar. Tendo isso em mente, ninguém realmente conheceu o Filho dessa forma. Só o Pai. É isso que Jesus está afirmando aqui. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser
revelar. Jesus só revelará o Pai àquele que ele quiser revelar. Isso está em contradição com João 6? Está em contradição com João 6? Claro que não. Porque em muitos lugares, nós já falamos sobre isso, Jesus diz claramente, eu vim fazer a vontade do Pai. Olha só isso aqui. João capítulo 6, abram lá. Nós temos que estudar a Bíblia, meus irmãos, não é retirando o texto do seu contexto e formando, criando verdadeiros pretextos, não. Olha só o que ele diz aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Quando Deus dá Jesus a um mundo. Depois, Deus dá um mundo a Jesus. E é esse mundo que Deus dá a Jesus que recebe as revelações de Jesus concernentes ao Pai. E a vontade do Pai é que Jesus não perca nenhumzinho só desses que Deus lhe deu. Essa é a vontade de Deus, que também passa a ser a vontade de Jesus, meu irmão. A responsabilidade de não perder não recai sobre mim, sobre você. Olha, agora a responsabilidade foi o que me disseram quando eu me batizei na igreja adventista. Os seus pecados passados já foram perdoados, irmão Paulo. A partir de agora é com você e Deus. Ai de você se você escorregar a partir de agora. Porque você foi salvo pela graça, mas agora será julgado pelas suas obras. Ai de você, meu irmão, a responsabilidade de permanecer salvo é sua, irmão Paulo. Disse a igreja adventista para mim. Quando a responsabilidade pela minha, a manutenção da minha salvação é de Jesus. Está aqui nos versos 37 a 40 de João 6 que eu acabei de ler. A vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. É responsabilidade de Jesus conservar você, meu querido. Agora você acha mesmo que Jesus vai perder para o diabo? Você acha que Jesus vai te perder para o diabo? Então presta atenção. Essa revelação do Evangelho, ela é feita em termos de eleição, de escolha, de predestinação. Não adianta as meninas não virem aqui brigar, fazer birra com a palavra. Não adianta, vocês podem fazer birra do jeito que vocês quiserem. A palavra de Deus diz o contrário do que vocês dizem. Outro texto que eu gostaria de ler, para encerrar o vídeo, que tem consonância com esse texto de Mateus 13, parábola do semeador, é Jesus concedendo, segundo o Pai, revelações para um grupo e não concedendo para outros. Por isso ele estava falando em parábolas. Para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e entendam e se convertem, sejam por mim curados. Isso encontra, vocês viram que encontra consonância com Mateus capítulo 11, com João capítulo 6 e outros textos mais. A gente não vai ler agora para ganhar tempo. Agora leia comigo Romanos 11, de 1 a 7. Não, de 1 a... de 1 a 12. Romanos 11, de 1 a 12. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? Por que Paulo está antecipando uma objeção àquilo que ele está escrevendo para a igreja de Roma? Porque essa objeção poderia ser dirigida a ele. Ah, Paulo, então você está querendo dizer o seguinte, que Deus rejeitou o Israel judaico? Aí Paulo tem que trabalhar essa questão para que não haja mal entendimento a respeito disso. Por isso ele adentra aqui o assunto de novo. Olha, ele trata desse assunto, na verdade, a partir do capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 10, aqui no capítulo 11, ele vai tratar dessa questão. Deus rejeitou o Israel judaico? Há diferença entre Israel judaico e Israel remanescente? São perguntas que merecem uma resposta honesta, fundamentadas pela palavra de Deus. Paulo
Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele diz, olha, Deus não rejeitou o povo de Israel. Vocês estão vendo? Eu sou israelita. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias se apresenta diante de Deus e diz, Senhor, só eu restei, só eu fiquei. Mataram os teus profetas, Senhor, derrubaram os teus altares, acabaram com as tuas igrejas. Ai, Senhor, e agora eles querem tirar a minha vida, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? Aí Deus diz para ele o seguinte, Elias, meu filho, para com essa chorança, Elias. Para com essa lamentação. Você não está sozinho, coisíssima nenhuma. Porque reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você, Elias, não conhece esses 7.000 que eu reservei para mim mesmo. Eu reservei, Elias. Calma, Elias. Você não está só. Eu não deixei você só. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Eu, Elias. Deus falando para Elias, né? Aí Paulo diz no verso 5. Assim, pois, também agora, tendo essa perspectiva de que quem é que escolhe quem é que reserva quem é que tem a soberania, quem é que tem a autoridade de escolher quem, de destinar quem para a salvação ou não, quem? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o que, irmãos? Um remanescente. Segundo o que mesmo? Segundo o quê? Segundo a sinergia, ou seja, a minha colaboração com Deus? É segundo a sinergia que sobrevive um remanescente? É Deus fazendo a parte dele e eu, em contrapartida, fazendo a minha, colaborando com Deus, trabalhando em cooperação com Deus. É assim que sobrevive um remanescente? É assim, meus irmãos? É assim, meus irmãos. É isso que a palavra diz? Não. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz aqui, olha. No tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O remanescente só existe no tempo de hoje, porque existiu um negócio chamado eleição proveniente da graça desse Deus maravilhoso. Eleição, escolha. E com relação a essa escolha, doutor Rodrigo Silva, uns são aceitos, outros são preteridos. É segundo a eleição da graça, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, graça já não é graça. Graça e obras são conceitos que, quando se relacionam com o evangelho, são autoexcludentes, são antíteses. Graça e obras. Graça e obras, no que diz respeito à doutrina da salvação, do evangelho, não podem se harmonizar. Ou é uma coisa ou é outra. E Paulo deixa claro, é só pela eleição da graça, não tem nada a ver com obra de homem nenhum. Ninguém. Que diremos, verso 7? Diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Está vendo? Israel, judaico, buscava o quê? Buscava a salvação, a justificação pelas obras da lei. Não alcançaram essa justiça por obras da lei. A eleição alcançou, mas todos? Não. Não todos do Israel judaico. O Israel remanescente, eleito pela graça, não por obras. É isso que o texto bíblico diz. Arminianos petulantes e arrogantes. Não são todos, graças a Deus. Conheço e tenho amizade com muitos arminianos. São verdadeiros filhos de Deus. E também não estou dizendo que todo arminiano está perdido. Tem esse detalhe também. Senão o imbecilóide seria eu.
Os mais foram endurecidos. Foram endurecidos. Ou seja, Deus passou por alto. Não trabalhou no sentido de convencê-los, de persuadi-los a se tornarem seus. Por que mesmo? Vai perguntar para Deus, meu irmão. Pergunta para Ele. Porque isso Ele não revelou aqui, não. Pergunta para Ele. Você tem coragem? Ajoelha aí agora e pergunta para Deus, Senhor, por que o Senhor não revelou as mensagens do Evangelho para todo mundo? Por que o Senhor não revela? Por que o Senhor revela o Apocalipse, a revelação, né? Para uns e não para outros? Por que, Senhor? Se você tiver coragem, pode ajoelhar agora e fazer a oração. Eu não tenho coragem, não. Se você tiver, eu tiro o chapéu para você por ser um cara corajoso. Os demais foram endurecidos. Por que mesmo? Uma coisa eu posso dizer, havia um propósito. E esse propósito é divino, não pode ser contestado. É o que Paulo diz categoricamente aqui nos capítulos anteriores, especialmente capítulo 9 de Romanos. Verso 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Foi Deus que deu para esse povo olhos para que eles não vissem e ouvidos ou orelhas para que eles não ouvissem, não compreendessem, não percebessem, não assimilassem a mensagem do Evangelho. Foi Deus, está aqui. Vem de Deus isso. Essa história da parábola do semeador, essa resposta que Jesus deu à pergunta dos discípulos, Senhor, por que eles pregam por parábolas? Por que o Senhor lhes fala por parábolas? Aí Jesus diz, olha, porque a vocês foi concedido, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A essa multidão, não. Então, esta resposta, ela está em consonância com o Evangelho. Não é um texto criado por nós calvinistas, como vai ou vão afirmar uma série de teólogos estudiosos arminianos, tentando nos incriminar por algo que a palavra de Deus está dizendo, que é verdade. Inclusive o apóstolo Paulo aqui, dizendo, olha, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Isso aqui é juízo, gente, é juízo. Para muitos, Deus passa por cima deles e eles continuam entorpecidos, coração endurecido. Não querem saber de Deus, não querem saber de Evangelho, não querem entender, não querem compreender o que é Evangelho. Espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço. E armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo aqui dá um motivo. Dá uma razão para Deus endurecer para uns e convencer outros. Versos 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ele está falando do seu povo, Israel judaico. Foi propósito deles caírem, tropeçarem para caírem? Eles tiveram esse propósito? Foi objetivo deles fazer isso? Claro que não. O povo de Israel se orgulhava da sua religião, do seu suposto conhecimento de Deus, do seu presumido conhecimento de Deus, do Deus de Israel, né? Então, isso não foi propósito do coração deles. Eles não planejaram isso. É isso que Paulo está tentando dizer. Mas pela sua transgressão, que transgressão? Rejeitaram o Messias. O Messias verdadeiro. O Messias verdadeiro lhes serviu de pedra de tropeço, como Paulo vai dizer aqui em Romanos, final do capítulo 9. Pedra de tropeço. Essa foi a transgressão deles. Não aceitaram o Messias. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha. Então quer dizer que Deus endureceu parte do Israel judaico para abrir o quê? Salvação para os gentios. Para o mundo gentil. Sim, é o que a palavra está deixando claro. Então houve um propósito? Houve. Você acha que isso é justo ou injusto? Se você disser que é injusto, meu irmão, o problema é seu. Vá ter com Deus, não briga comigo não. Se você está dizendo que isso aqui que está revelado na palavra foi injusto,
Vá reclamar para Deus, não venha reclamar para mim, não. Não vem aqui na seção de comentários dizer que o que eu estou pregando aqui é mentira, que não é bem assim, não é assim, esse entendimento que você está demonstrando aí é falacioso. Cuidado, cuidado, eu estou pregando a palavra de Deus. Não estou me utilizando de nenhum subterfúgio hermenêutico, exegético, acrobático, malabarístico. Não venha com essa, não. Não venha com essa. Meus queridos, vamos terminar esse vídeo deixando claro uma coisa. É óbvio que Deus vai salvar muitos que não podem, que não têm a faculdade da audição. Muitos surdos. Não sei se vai salvar todos, mas vai salvar muitos. Porque Ele quer. Simplesmente por isso, porque é do seu agrado. Simplesmente por isso, porque é pela graça e não por obras. Os surdos têm acesso ao Evangelho. O ouvir dos surdos vem pela linguagem de Libras. Muitos aprenderam a ler. Vem por aí. Eu quero mais uma vez rogar a sua compreensão e pedir a você, você que quer conhecer o que é Evangelho de um modo bem sintético mesmo, adquira a minha apostila que eu escrevi, João 6 e a pá de cal na cova arminiana. Nessa apostila, que eu refuto o livro João 6 e o maior discurso calvinista de Cristo, eu falo para você o que é Evangelho e o que não é, de um modo sintético, resumido. Mas eu gastei 144 páginas. Mas é fácil, é uma apostila de fácil leitura, fácil assimilação, fácil compreensão. Eu transito por toda a Bíblia, justamente para facilitar o seu entendimento, a sua compreensão. Adquira a minha apostila por R$20, é um preço simbólico. Ela está em PDF. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem os detalhes para você adquirir a minha apostila. R$20, se você puder, contribua com o meu ministério pessoal. Se você não tiver condições de pagar R$20 pela apostila, mas quer receber a apostila, escreva um e-mail para mim, tvcaminholivre@gmail.com, que eu vou enviar a apostila de graça para você, tá bom? Só me resta desejar as bênçãos de Deus a você que entende o que é Evangelho. Você sabe hoje o que é Evangelho. Dê graças a Deus por isso, porque a luz do Evangelho brilhou sobre você. Em João 6, aquela grande multidão que procurou Jesus, não procurou Jesus porque queria ser salva. Procurou Jesus para que Jesus pudesse atender os seus interesses pessoais, egoístas, de diversas naturezas, mas nunca porque queriam ser salvos. E Jesus deixa muito claro em João capítulo 6 o seguinte, olha, sabe por que esse povo aqui não creu em mim? Sabe por que eles não creram? Porque Deus não lhes concedeu isso. Deus não lhes concedeu o privilégio de crerem em mim. Esse é o resumo do capítulo 6 de João. Essa é a síntese do capítulo 6 de João, que muitos arminianos não querem aceitar, mas é as claras evidências da maravilhosa palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.